8 minutos em Belo Horizonte. Ô Cláudio Rezende, dia de entrevista de Luiz Felipe Scolari na Cidade do Galo, com muitas e boas revelações, né, Cláudio? Boa noite. Muito boa noite a você também, a todos que nos acompanham no Bastidores desta quarta-feira, primeira entrevista do Felipão no ano, e aí muitos assuntos foram abordados com o treinador do Atlético, a expectativa dele para a temporada, o Atlético que trouxe Gustavo Scarpa como o grande reforço, né, até aqui do futebol brasileiro para muitos. E o Felipão se diz satisfeito com o elenco do Atlético, o que ele destacou várias vezes na entrevista desta quarta-feira. Vamos trazer alguns trechos aqui inéditos no Bastidores. Um desses trechos eu perguntei para o Felipão o seguinte: nos últimos anos o Atlético vem utilizando o Campeonato Mineiro para rodar o elenco, né? Os treinadores anteriores, principalmente quando tem jogos fora de casa, com viagens, os gramados não são daquele padrão, né, que o Atlético tem em seu centro de treinamento, no seu estádio. E aí um time mais alternativo, preservando as principais peças. Mas o Felipão não quer saber de preservar ninguém no Campeonato Mineiro, não. Vamos acompanhar. Não, eu não tenho essa ideia de poupar A ou B, ou de que gramado não seja bom, ou que a gente vá experimentar A ou B também. Não, eu vou colocar a equipe que seja a equipe ideal, no momento ideal, dependendo das condições dos atletas, das condições que a parte fisiológica me apresente, e nós vamos jogar sempre com o que temos de melhor e sempre com aquela disponibilidade que nós vamos examinar de acordo com o momento. Aí o Felipão falando que com muita seriedade ele não está querendo preservar ninguém no Campeonato Mineiro, quer o pentacampeonato e vai utilizar quem tiver melhor fisicamente. Deixa eu dar um recado para você da Clínica Alphamen, meu amigo na hora H, você tá meio desanimado aí com a esposa, com a namorada na hora do sexo? Você tem que tomar atitude. Na Clínica Alphamen, que tem mais de 10 anos no mercado, lá tem privacidade total e tratamentos que cabem no seu bolso, que surtem efeito. Então você tem que pegar o telefone e ligar para a equipe do Dr. Carlos Pacheco. Consulta especial para o ouvinte do Bastidores. 2526-7676. 2526-7676. Clínica Alphamen, sempre conosco aqui no Bastidores. O detalhe é o seguinte: Felipão, ele nem quer usar a base por usar, então... quando foi perguntado sobre isso também, a ideia do Felipão é usar o que tem de melhor sempre. Não quis desvalorizar o Campeonato Mineiro e vai colocar o que tem de melhor, principalmente na questão física, pensando jogo a jogo. Olha só, o Galinho tá jogando na Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá perdendo pro SCA. É assim mesmo o nome do time, Ale? É, um time de Osasco, né? Do Edmilson, né? Edmilson da seleção? Isso. Então o SCA tá ganhando do Atlético de 1-0, 40 minutos do primeiro tempo. Mais cedo nós tivemos o América empatando com o Comercial de Tietê por 1-1 e tivemos o Cruzeiro goleando o União Mogi por 9-0. Incríveis 9-0. Placar raríssimo no futebol. Vitória do Cruzeiro, empate do América. O América com empate classificou, né? E o Galinho vai perdendo no momento. Queria dar 2 sugestões pro Atlético, né? Uma da base do Atlético, né? Assistindo os jogos do Atlético na Copa São Paulo, o Atlético tem um projeto ambicioso, um projeto ousado e talvez seja um ano importante aí como primeiro ano da SAF do Atlético investir muito na base ali. Porque o Atlético precisa voltar a formar em grande qualidade e em grande quantidade. Verdade. A base do Atlético sofreu muito aí nos últimos anos, teve um desarranjo nos últimos anos. Tá na hora do Atlético rearrumar a casa na sua base. Sugestão número 1. E a sugestão número 2. Tá na hora do Atlético voltar a ter o seu CT aberto para que as pessoas possam trabalhar e noticiar o que acontece lá. Que é incrível a primeira coletiva do ano do técnico do Atlético ter que ser virtual, né? Então, assim, acabou há muito tempo a pandemia, gente. Não tem motivo por uma coisa dessa. Deixa as pessoas trabalharem. É importante pro clube. O Atlético, recentemente... perdeu parte do patrocínio, parte da grana de um dos seus patrocinadores, de tanto que o CT fica fechado, as placas de publicidade do CT não aparecem, teve um patrocinador que pediu diferença de patrocínio para o Atlético. O clube não ganha nada sendo fechado desse tanto.
né? É preciso o futebol hoje. A Fórmula 1, Ale, que era um esporte que estava decadente, as pessoas estavam parando, foi vendido por um grupo americano. O que foi a primeira coisa que eles fizeram? Abriram a Fórmula 1, fizeram um documentário, colocaram a conversa, para você ouvir a conversa do piloto com o cockpit, transformaram a Fórmula 1 num evento vendável. O que está acontecendo? A molecada, as novas gerações estão se aproximando novamente da Fórmula 1. E o futebol continua insistindo na contramão, de cada vez mais fechado. É muito importante que o técnico tenha privacidade, que ele tenha condição de trabalho, que os jogadores sejam respeitados, que seja visto como um ambiente de trabalho, mas que não pode ser hermeticamente fechado, porque, além de tudo, é um negócio caro e é um negócio que você tem que atrair a atenção. Então, assim, tá na hora do Atlético virar essa página, e né? E conversar mais com o torcedor, né? Com o fã, né? O que acontece com a Fórmula 1, você disse aí, você tá com uma ligação direta com o seu torcedor, porque evidentemente que a Itatiaia vai estar lá e outras emissoras e outras rádios vão estar lá para registrar, mas passando essas informações para os torcedores, né? Para que eles fiquem sabendo do que está acontecendo, para que a gente aqui que faz as análises tenha mais conteúdo, justamente para não cometer tantas e tantas injustiças, né? E eu ia dizer exatamente isso. Muitas vezes para se fazer justiça. Mas fulano de tal não jogou nada. Por que o Filipão colocou? Colocou porque durante a semana ele treinou bem demais. Exato. Então, assim, eu acho que é a contramão do esporte moderno. Né? É verdade. Tem algumas situações, né, que você citou, por exemplo, você vai fazer jogada ensaiada de bola parada, num escanteio, de uma falta, vai definir a sua marcação na bola aérea ofensiva do adversário, que evidentemente você precisa ali de algum tipo de privacidade, é claro, não é em todo momento, mas que o torcedor fique mais próximo, né, que a gente consiga entender o que está acontecendo, quais são os movimentos, e eu acho que isso é muito importante. E com relação à base, o Atlético já deu indícios, né, que vai investir muito mais, que vai ter uma estrutura ainda melhor, que vai ter um cuidado maior, porque não tem como, né? Principalmente para a SAF, né? Eu acho que para todo time saudável financeiramente, eu acho que você tem que trabalhar aí, pelo menos, na pior das hipóteses, João, do número 23 ao 32 do seu elenco, você tem que trabalhar com a molecada. É impossível hoje você pensar em futebol competitivo e lucrativo sem base. Eu recebi recentemente o presidente do Fluminense e me disse lá no CNN Esportes S.A. que ele investe cerca de 25 milhões por ano e tem uma receita média de 100 milhões por ano com o Xerém. E o que está segurando as contas do Fluminense? Porque não vai ganhar dinheiro com o Marcelo, não vai ganhar dinheiro com o Felipe Melo, não vai ganhar dinheiro com Fábio, não ganhou dinheiro com o Fred. Cano. Esses caras deram títulos importantes. Não estou aqui desvalorizando de jeito nenhum a importância deles. Craques, grandes jogadores. Mas não são jogadores de transações comerciais para frente. Verdade. Vai ganhar dinheiro com a molecada. E o Atlético tem que buscar esse mesmo caminho. E voltando para o tema anterior, para o assunto anterior, Ale, o Brasil foi 5 vezes campeão do mundo e todo mundo assistia treino, entrava em CT, via preparação, todo mundo dava coletiva, todo mundo dava entrevista até individual, todo mundo falava e ganhava tudo. Tem 20 anos que a gente não ganha nada e os clubes cada vez mais fechados. Exato, então, sabe, assim... E aí eu acho que é um respeito com o torcedor. Então, realmente não faz sentido. Mas, de qualquer forma, por outro lado, é sempre... Mesmo que não seja o ideal, né, o virtual, mas é bom ouvir o Filipão. Porque o Filipão, ele fala o que vai acontecer. Então, já falou que ele é um aficionado por títulos. Não é à toa que é um dos maiores vencedores da história do futebol. Não é do futebol brasileiro, do futebol mundial. E você não tem a dúvida... Ele vai, mais uma vez, colocar na cabeça dos jogadores que o Campeonato Mineiro, até começar o próximo, é a Copa do Mundo. Ô Cláudio, por falar nessas importantes falas do Filipão, uma das mais importantes foi a fala dele sobre o planejamento para o fim da sua carreira como treinador, né, Cláudio? O Filipão revelou na entrevista, até ninguém esperava muito, durante a prosa ali, durante as respostas, ele emendou, né? O porquê que o Filipão ainda tem ambições no futebol, né? O que faz com que ele, dia a dia, acorde e tenha motivação para continuar, né? No esporte, numa tensão muito grande no
numa situação que a gente sabe, né, que o treinador de futebol é exposto com resultados durante todo o ano, uma pressão enorme, já que ele ganhou tudo na carreira, já tem a vida financeira também resolvida. O Filipão revelou que fez um combinado com a família de encerrar a carreira no fim deste ano, mas tudo pode mudar. Vamos acompanhar. Eu sinto toda essa vontade porque eu me sinto em condições físicas, em condições mentais ideal, e porque eu tenho uma equipe maravilhosa na mão, que é o nosso Galo, porque eu tenho uma condição de trabalho aqui que me deixa totalmente satisfeito por tudo isso, porque eu tenho um grupo de trabalho maravilhoso em que a confiança é muito grande, e porque eu acho que eu fui criado dentro do futebol, e por mais que eu queira terminar a minha carreira como técnico de futebol, ainda me motivo muito para todos os jogos e para todos os treinamentos. Sempre buscando alguma coisa, alguma situação nova para passar aos meus jogadores, para ajudá-los em algum detalhe, e porque realmente me sinto bem em termos físicos e em termos mentais. Achando que eu não vou dar aquilo que eu sempre fui como técnico, vou parar. Eu não sei quando, mas em princípio já está acertado que no final do ano eu possivelmente deixarei de ser técnico de futebol. Isso foi o que eu combinei com a família, mas a gente não sabe, pode ser que um dia mude, né? O Vitor está fazendo sinal que vai mudar. Não, mas eu me sinto bem, eu me sinto feliz, entendeu? Então eu trabalho porque eu recebo, porque eu sou profissional, mas também porque eu gosto do que faço. E isso me motiva todos os dias a vir ao campo, a vir conversar com meus jogadores, a buscar alguma coisa nova, a fazer alguma coisa diferente, para que eu note a melhora e eu me sinta muito bem. Tá aí então, Luiz Felipe Scolari falando de que combinou com a família, com a esposa, com os filhos, de que vai deixar o futebol após este ano. O contrato dele com o Galo vai até dezembro, mas ele deixou também a entender que tudo pode mudar. Esse final aí foi muito curioso. Olha, eu combinei com a família, mas a gente nunca sabe, as coisas podem mudar. Vai que eu ganho a Libertadores esse ano, né? Vai que aí tem um Mundial, tem um Super Mundial que eu nunca disputei, né? A gente nunca sabe, né? E o Filipão é um amante, né? Realmente eu não faço conta com o dinheiro dos outros. O Filipão certamente não precisa mais de dinheiro. Ele tá porque ele ama o futebol. Será que não tá apertado, não? Eu acho que ele tá conseguindo pagar a conta de luz, a conta de água. E quando ele falou, quando ele tava no Furacão, quando ele falou que ele não seria mais técnico, ele cravou que não seria mais técnico, ele voltou. Agora que ele tá falando que vai saber, que a gente não sabe... Então, já tá renovado, eu acho, já tá renovado. O Filipão, ele tá no sangue dele, né, o João? Tem a impressão que quando o Filipão parar, ele vai ficar muito triste, porque ele vive futebol há quantos anos, desde a carreira de atleta, né, até a de treinador. Já poderia ter parado, porque ele ganhou praticamente tudo que um treinador pode vencer, já financeiramente está sossegado, mas ele não consegue, né? Ele é um amante do futebol mesmo. E é um baita personagem pro futebol, né? Nossa. Um cara que faz bem pro futebol, o Filipão. Sabe uma coisa assim que, evidentemente, me deixa assim bem indignado, o João? Você imagina, a gente recebe aqui vários treinadores, né? Treinadores, inclusive alguns competentes que vêm do exterior, outros não. É natural, como tem aqui vários bons treinadores brasileiros e outros não. Você imagina se a gente recebesse um treinador... Daqui a pouco chegou lá o Felipesco, que veio da Espanha, veio da Romênia, com esse currículo aqui, viesse trabalhar no Brasil, um cara com o currículo do Filipão. Você imagina, e não fosse brasileiro, né? Você imagina a festa que a gente não estava fazendo, né? Então, acho importante reverenciar, inclusive em vida, né? A gente tem um exemplo aí do Zagallo. Acabou de ir embora o maior treinador, o mais importante da história do futebol brasileiro. Na minha modesta opinião, o segundo maior está aqui em Belo Horizonte, que é o Filipão. Em termos de conquista, então... A partir de agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, não vou entrar em discussão dos que já passaram, tivemos grandes nomes, Tele Santana, tantos grandes nomes do passado.
Estou dizendo o seguinte, ser mais claro aqui na minha fala. O Zagallo era o maior técnico vivo do futebol brasileiro. Com o falecimento do Zagallo, para mim, o maior é o Filipão. Você passa a ser o Filipão mais importante técnico vivo do futebol brasileiro. Porque a discussão de melhor, quem é o melhor, vai depender muito do gosto, né? Vai depender muito. Agora, em termos de números, de títulos, isso é indiscutível. Nós temos 2 campeões do mundo vivo. Filipão e Parreira. Isso. E eu entendo que o Filipão tem um currículo e uma trajetória mais relevante que a do Parreira, não desqualificando a trajetória do Parreira, Claro. que é brilhante. Claro. Parreira tem uma história brilhante, é um vencedor no futebol, um cara que fez muito pelo futebol. Mas, se comparar a trajetória dos dois, eu acho que a do Filipão é mais relevante. Em números, você não vai conseguir ninguém que consiga chegar perto do Filipão, né? E vai ser difícil na história do futebol, olhando pra frente. Vai ser difícil, né? Porque é um cara que é multicampeão. Se pegar o número de títulos aí, eu falei, tá na lista dos maiores vencedores da história do futebol mundial. Então, acho que a gente tem que respeitar bastante, porque tem muita... Ah, não, esse tá velho, esse tá ultrapassado, esse... Gozado, né, João, que a gente aqui da imprensa, que tá no futebol há muito tempo, outros estão há mais tempo, eles nunca ficam ultrapassados, né? Só quem fica ultrapassado é o treinador. Gozado, isso, curioso, né?